Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos dá para aprendermos preciosas lições de vida. Sim, lições que podemos colocar em prática e colhermos seus resultados imediatamente. Algumas são assim, em outras nós colheremos os resultados após algum tempo. E no dia de hoje aprenderemos a ter algo que um cantor brasileiro muito mencionou em suas músicas. Um cantor que dizia que o que ele queria era sossego. Sim, ele dizia várias vezes na sua música: o que eu quero, sossego. O que eu quero é sossego. O homem tinha dinheiro? Sim, tinha dinheiro. Mas ele queria algo mais. Ele queria sossego, ele queria paz. E eu aqui vou te mostrar alguns conselhos da parte de Deus para que você tenha essa paz, para que você tenha esse tão sonhado sossego. Embora você possa me dizer que o que você quer é algo além de sossego, você quer dinheiro, você quer riqueza. Eu quero te dizer o seguinte: alguém também disse, já já eu te digo quem foi, que há algo mais precioso que a riqueza. Se você duvida, continue me ouvindo. Logo no início da aula eu vou mencionar isso. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede e pedimos a tua misericórdia sobre nós. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a compreender a tua palavra e também colocarmos em prática os teus ensinamentos, que nos dão vida e riqueza. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Os ensinamentos que nós veremos hoje se encontram no capítulo 22 do livro de Provérbios. E o que veremos é o seguinte: uma introdução, provérbios diversos e uma conclusão. Introdução. O sábio rei Salomão, autor da grande parte dos ensinamentos do livro de Provérbios, continua seus ensinamentos sobre diversas áreas da vida. Novamente, a repetição de algumas orientações, enfatizando a necessidade de guardá-las. Pois é, Salomão repete algumas instruções com o objetivo de deixar aquilo bem claro, mostrando assim a importância daqueles ensinamentos que ele traz da parte de Deus até as nossas vidas e que ficaram registrados no livro de Provérbios. Vamos ao primeiro versículo. Bem, o que diz a palavra de Deus? Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Quem disse isso? Alguém que era muito rico. Não foi um pobre que disse isso, não foi um mendigo que disse isso. Sim, mendigo. Mendigo não existe. Não é que não existe. Existe mendigo. A palavra mendigo é que não existe. Vamos lá. Quem disse isso foi o sábio rei Salomão, um homem muito, muito, muito rico, mais rico do que todos nós juntos. É mais riqueza do que somadas todas as nossas riquezas. Rei em Israel no período de ouro daquele reino. Salomão está dizendo aqui: o bom nome vai te levar onde a riqueza não te leva. Então, se você tiver que escolher entre muitas riquezas, não é pouca riqueza, é muitas riquezas. E o bom nome, você deve escolher um nome. Então procure ter um bom nome. E como que você tem um bom nome? Praticando coisas boas, sendo conhecido como uma pessoa que pratica o bem. É simples. Fazer isso vale mais que riqueza. E isso quem diz foi alguém que teve tanta riqueza quanto eu e você certamente jamais alcançaremos. Vamos seguir a lição dele, certo? Porque além de rico, ele era sábio. Quem disse isso? O próprio Deus. Então, é crível esta expressão. O rico e o pobre se encontram, a todos fez o Senhor. Aquele que tem dinheiro e aquele que não tem dinheiro foram criados por Deus. E aí talvez alguém diga: se Deus criou os dois, bem que poderia ter feito com que eu fosse rico.
Mas Deus, por algum propósito, nos fez da maneira como somos. E Ele nos lembra que todos nós fomos feitos por Ele. Todos foram feitos por Deus. Então, o rico não deve se achar melhor que o pobre, e o pobre não deve se achar melhor que o rico. Há ricos orgulhosos e há pobres orgulhosos. Há pobres humildes e há ricos humildes. Salomão está dizendo: todos foram feitos por Deus. Fugindo um pouco do contexto deste versículo, mas trazendo a situação rico e pobre, como é mencionado aqui, muitas vezes a pessoa é pobre e continua pobre e quer continuar pobre. Sim, quer continuar pobre. Quer saber por que eu digo isso? Simples. Ela fica gastando aquilo que não tem, aquilo que ela não pode gastar. Muitas vezes o rico, ele é mais mão fechada, ele segura. Ele, ao invés de investir em coisas que dão prazeres nesta terra, ele pensa no futuro e guarda dinheiro para investir. Geralmente pobre, geralmente não, me desculpe, vou corrigir aqui bem a tempo e antes de prosseguir. Às vezes, um pobre compra roupas de um preço muito mais alto que aquela que um rico compra. Eis o motivo pelo qual o rico tem alguma reserva e o pobre não. Prosseguindo. Há uma diferença, mentalidade de rico e mentalidade de pobre. Mas eu quero chamar a atenção para o próximo. Depois você para aqui, dê uma lidazinha. Mentalidade rica ou mentalidade pobre? R$3.000 nas mãos de uma pessoa rica. Geralmente, há exceções a essa regra. Mas o rico, ele pensa em reinvestir aquilo e obter mais dinheiro. Isso não é errado. E muitas vezes uma pessoa pobre, com R$3.000, vai até o shopping e compra um iPhone, um smartphone, um tablet, do qual não teria necessidade. Então, que tipo de pessoa você é? Se você recebe algum dinheiro, você pensa logo em sair gastando? Não pensa em investir? Deveria assistir mais aos cultos de quinta-feira, não deixando os de terça também, que são de ensinamento e oração. Mas aprenda a administrar aquilo que você recebe. Este rapaz que eu estou dando o exemplo aqui, trazendo esta ilustração, ele pega os R$3.000, vai até o shopping e compra um iPhone, não está tendo uma atitude correta. Ele deveria pensar em investir, em guardar, em pagar um curso, em se aprimorar em seu trabalho, investir seu tempo e seu dinheiro em conhecimento e não em meros prazeres da vida. No final, o que acontece? Todos vão para o mesmo lugar, tanto o rico quanto o pobre. Deus fez ambos. Por isso, um não deve oprimir o outro, e é assunto constante no livro de Provérbios. Parece uma luta de classes? Não, mas Salomão, ele diz que o pobre e o rico têm algumas diferenças. Não todos. Como eu disse, o livro de Provérbios não trata de algumas exceções, mas aqui é colocado no sentido de que o rico está de um lado e o pobre está do outro. Salomão, ele contrasta, de modo geral, a atitude de muitos ricos com a atitude de muitos pobres. Mas ele está querendo lembrar tanto a ricos quanto a pobres que eles são criados por Deus. E, indo além, um passo além, eles vão para o mesmo lugar. Depois de algum tempo de mortos, você não consegue saber se aquela pessoa foi enterrada com vestes caras ou com roupas de um andarilho. Todos somos pó e todos ao pó retornaremos. Por isso, não há motivo para um se virar e criticar o outro ou humilhar o outro. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples, os ingênuos, os inexperientes passam e sofrem a pena. O avisado vê um sinal, vê um aviso e se esconde.
Se esconde no sentido de evita aquele mal. Por isso aquele mal não o atinge. Então, o avisado, o esperto, o sábio, ele percebe alguns sinais e muda sua atitude. Os imprudentes, os simples, os inexperientes, eles passam e acabam sofrendo a pena. Eles não conseguem identificar, não sabem o significado de algum sinal. Se você não souber o significado de alguns sinais, com certeza você sofrerá a pena. Mas se você for uma pessoa sábia, você verá alguns sinais e evitará algumas situações, não correrá alguns riscos. A palavra de Deus nos dá alguns sinais. Ela nos mostra que no caminho da nossa vida aqui na Terra, durante a nossa vida, algumas situações que têm que nos chamar a atenção. Se nós virmos alguém sofrendo por ter agido da maneira errada, nós não devemos agir daquela maneira, porque senão a mesma consequência virá para nossas vidas. Isso é um aviso que Deus dá. O mal que cai sobre alguém, aquilo tem que te ajudar a evitar a prática daquele mesmo ato que levou àquela consequência maligna para aquela pessoa. Se você for simples, for ingênuo, você vai olhar as pessoas se dando mal fazendo algo e vai fazer aquilo e vai sofrer a pena. Mas se você for sábio, for avisado, você vai ver aquele mal e falar, opa, por ali eu não vou, porque aquilo não dá certo. Vamos em frente. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. A recompensa de ser humilde e respeitar, de honrar a Deus, porque temor é respeito e honra. Se você for humilde e ter temor de Deus, você vai ser recompensado com riqueza, honra e vida. Como diria um professor, vamos ler contrário senso. Vamos ler contrário daquilo que vimos aqui inicialmente. A recompensa da arrogância e da desobediência, do desrespeito a Deus, vai ser pobreza, desonra, vergonha e morte. Ficou claro? Deus recompensa a humildade e aqueles que o temem. E tem pessoas que não sabem o que é temor. Então, esse temor não é temor de medo. É um respeito, é uma reverência. Perfeito? Se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. Se você for humilde, Ele vai te dar vida e riqueza. É promessa dele, não é minha promessa. Deus se encarrega de fazer isso. Quando você tem um investimento, tem um dinheiro sobrando, você procura um local para investir aquilo e para ter mais ainda. Você vai até o banco ou uma instituição financeira, deposita aquele dinheiro ali com a esperança de receber mais que aquilo que você depositou. Aqui funciona da mesma forma. Se você for humilde, depositar humildade da sua vida. Como que você deposita humildade? Sendo humilde. Como que você deposita temor do Senhor? Respeitando a Deus e agindo da maneira como Ele se agrada. Deus se encarrega de devolver para você. Qual vai ser a remuneração? Qual vai ser o pagamento pela tua humildade e pelo respeito que você tem a Deus? Riqueza, honra e vida. Quem garante? O banco do céu. É um banco melhor que esse? Nunca quebra. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. A palavra de Deus diz que no caminho do perverso há espinho. Ou seja, na vida de uma pessoa que é má, há coisas desagradáveis. Há situações que vão causar tristeza, vão causar angústia, vão ferir aquela pessoa. Então você deve se afastar daquela pessoa que é perversa. Não é se afastar no local de trabalho. O apóstolo Paulo diz que se quiséssemos nos afastar de todos os ladrões, idólatras, corruptos, adúlteros, seria necessário com que nós saíssemos do mundo. O apóstolo Paulo não está dizendo que você tem que se afastar ou trabalhar longe daquele amigo do trabalho que é perverso. Não. Você não deve ter a sua vida em comunhão com ele. Você não tem que andar
da mesma forma que ele anda. Você não tem que frequentar os mesmos lugares que ele frequenta. Se ele vai para um happy hour, como chamam alguns, que de rap não costuma ter muita coisa, mas se ele vai para um boteco depois do serviço, não acompanhe esse rapaz. Se ele vai para a boate depois do serviço, não acompanhe esse rapaz. Porque há laço, há armadilha, há coisas que vão te fazer sofrer, que vão te ferir no caminho dele. Retire-se para longe dele. Você gosta de viver em espinho? Não gosta, né? Então, por favor, se afaste do perverso. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não só o menino, mas também a menina. Ensina a criança. Ensina teu filho, teu neto, teu bisneto, teu tetraneto, teu pentaneto. Ensina quem você conseguir. Ensine os mais novos nos caminhos que eles devem andar. Porque a tendência de, quando ele se envelhecer, se desviar dele, é muito pequena. Então, não só ensine, seja exemplo. Exemplo não é modelo de perfeição. Sim, eu tenho falha, procuro ser exemplo. Não acerto todas, infelizmente, mas não é por isso que eu vou deixar de continuar tentando. Tem pessoas que se julgam indignas e falam, não, eu sou falho, eu não tenho condições disso, porque eu já falhei. A Bíblia diz que se confessarmos o nosso pecado, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se Jesus nos purifica, voltamos à estaca zero, no sentido de mau exemplo. E temos a oportunidade de praticá-lo. O homem pode se lembrar daquilo de errado que você fez, mas para Deus você está zerado. Não deixe com que as palavras das outras pessoas te desanimem. Continue se esforçando para ser exemplo. Errou, peça perdão e prossiga. Porque a única pessoa interessada no teu fracasso, no teu marasmo, na tua falta de ação é o diabo. Deus quer que você prossiga. Já errou? Peça perdão e prossiga. Errou de novo? Peça perdão e prossiga. Tente acertar. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O rico domina sobre os pobres. A condição financeira dos ricos os faz prevalecer sobre os pobres e impor a ele aquilo que é da sua vontade. Por quê? Porque o pobre muitas vezes pega emprestado com o rico e acaba se tornando servo, escravo mesmo, devedor daquele para quem pediu emprestado. Então, a Bíblia orienta a evitar pedir emprestado. Se você tem a oportunidade, reveja as tuas prioridades e fuja do empréstimo. Porque se você pedir emprestado, você vai se sentir como será servo, vai ser obrigado a trabalhar, a fazer aquilo que aquele que te emprestou quer que você faça. Então, por isso a Bíblia adverte: evite pedir emprestado. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Você pode plantar o que você quiser, mas a Bíblia diz que se você plantar males, você cegará males. Já ouviu aquele ditado? Quem planta vento colhe tempestade? E depois não adianta pôr a mão na cabeça e falar: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque você plantou. As coisas acontecem comigo porque eu plantei. O que você vive hoje é resultado daquilo que você plantou lá atrás. Você plantou algo lá atrás e está colhendo hoje. Mas você tem a oportunidade de virar o jogo. Comece a plantar algo diferente hoje. Porque daqui a algum tempo, muitas vezes mais rápido do que você imagina, você vai conseguir colher. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu seu pão ao pobre. Aquele que dá ao pobre alguma coisa será abençoado. É o maior investimento que você pode fazer, aplicar teus recursos para ajudar aqueles que necessitam. Já falamos na aula passada, o pobre não é só o pobre no sentido literal, mas aquele que tem uma necessidade em um determinado momento e você tem condição de suprir aquela necessidade. Se você abrir as tuas mãos ao pobre, o que vai acontecer? Deus vai te abençoar. Quem garante isso?
É o próprio Deus em sua palavra. Se você deposita um dinheiro no banco acreditando que ele não vai tomar aquele dinheiro para si, que você no momento que precisar vai ter aquele dinheiro à sua disposição, imagine sendo de bons olhos, tendo um coração bom, é o que está sendo dito aqui de uma forma poética. Está sendo dito, uma pessoa boa, uma pessoa que estende a sua mão ao necessitado, será abençoado. Quem garante isso? Deus. O banco garante que se você investir nele, você não vai perder. Deus está dizendo que se você investir no pobre, você não vai perder. Onde você vai investir? Procure investir mais nos pobres. Não é errado investir no banco. Não é errado. É até prudente. A Bíblia nos orienta a sermos prudentes e fazermos reserva, a projetar, a planejarmos algo para o futuro. Não é errado. Mas o melhor investimento continua sendo ainda no pobre. Vamos voltar aqui um pouco? Só esclarecendo. Somente em uma ocasião, Jesus pediu para que uma pessoa vendesse tudo o que tinha e repartisse para o pobre, porque o coração dela estava arraigado, estava enraizado nas riquezas. Ela confiava somente em suas riquezas. Por isso Jesus disse, abandone essas riquezas. Foi para somente uma pessoa. Você não precisa vender tudo o que tem e dar o seu dinheiro aos pobres para seguir Jesus. Você pode seguir Jesus com muito dinheiro no banco, mas lembrando também dos pobres. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Há pessoas que são briguentas. A Bíblia diz, se afaste de pessoas assim. Eu já fui briguento, já fui muito briguento. Gostava de entrar em uma conversa para mostrar que os meus argumentos eram melhores do que aqueles que eram usados pelas pessoas que conversavam comigo. Esse dia eu fui tentado. Estava almoçando e ouvi alguém discutindo sobre um determinado assunto, que eu percebi que nenhuma das pessoas conhecia o que eu conhecia, e não porque eu fosse melhor que elas, mas por conta daquilo em que eu trabalhei por vários anos. E eu ouvindo, é seguro ou não é seguro? Tem que ser impresso o voto ou não tem que ser impresso? E eu ouvindo aquilo, eu fiquei admirado. Falei, que coisa. Estão contendendo desnecessariamente. Nenhum deles tem o conhecimento técnico para dizer se é assim ou é assado. E antes que você me pergunte, sim, por força da profissão que eu tive por muitos anos, até uns 17 anos, como analista de sistemas, eu posso dizer alguma coisa sobre aquilo. E, realmente, há algumas questões que hoje o próprio fabricante já reconhece que precisam ser melhoradas, e isso põe um fim a toda a questão. Eu fiquei com vontade de falar, rapazes, vocês estão conversando de algo que não entendem, mas aí eu estaria indo contra aquilo que Salomão ensinou. Fugir de contenda, fugir de questões, não entrar em debates, principalmente em que vocês não foram chamados. Então, por favor, façam isso. Nesse ponto, trago esse exemplo para vocês. Embora soubesse que o que eles estivessem falando ali, o que eles estavam falando, não tinha um fundamento, todos falavam do que achavam e queriam convencer uns aos outros de que o que achavam era correto, sem um embasamento científico daquilo. Bom, enfim, foi um exemplo. Fugi daquela contenda. Segurei o meu desejo de chegar e falar, vocês não sabem do que estão falando e eu sei. Fugi daquilo e pratiquei o que a palavra de Deus nos ensina. Fiquei feliz, não fui envergonhado. A contenda cessou ali porque não houve lenha para ser colocada. Então, não coloque lenha na fogueira. Fuja das contendas. Fazendo isso, você evitará momentos de vergonha, com certeza. Põe para fora o escarnecedor, ou seja, evite debates desnecessários, principalmente aqueles
para os quais você não foi chamado. Pare de ter opinião. Se você não sabe, diga, eu não sei. Eu vejo muitas pessoas querendo dar opinião em tudo. Pessoas que não são especialistas em engenharia elétrica ou eletrônica ou em TI, querendo dar palpites sobre questões técnicas. Você não tem que ter um palpite. Você não tem que falar, eu acho isso ou acho aquilo. Você pode não achar nada. Você pode ter dúvidas sobre algum assunto. Esta postura é uma postura nobre, mais nobre do que dizer, não, eu não concordo com tal coisa. Não. Se você não concorda, você pode até expressar a tua discordância de algo. Mas, por favor, não queira impor para as pessoas o motivo pelo qual você discorda de algo simplesmente porque você acha que aquilo não deve ser daquela maneira. Procure conhecer mais. O que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios terá por seu amigo o rei. Aquele que tem um coração puro. O que é ter um coração puro? É ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa que pensa coisas boas e que fala coisas boas. Se você for uma pessoa assim, falar coisas agradáveis, falar verdades, procurar não irritar os outros, procurar ser uma pessoa agradável, com certeza você terá por seu amigo o rei. Sério, eu vou conhecer um rei? Não, não é que você vai conhecer um rei. Você vai ser amigo de pessoas nobres, de pessoas que estão em uma posição até social mais elevada, mas principalmente pessoas que estão em um patamar moral elevado. Então, seja essa pessoa puro de coração, falando coisas agradáveis, não sendo áspero, não tendo palavras ácidas, não abrindo a boca para ferir as pessoas. Se você fizer isso, você será amigo de pessoas igualmente boas. Olha o rei aqui. Os olhos do Senhor conservam que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Deus olha para todos. Deus enxerga todos. Deus é um ser indescritível, porque ele nos vê individualmente. Exatamente. Deus consegue enxergar cada um de nós individualmente, como se fôssemos únicos no mundo. Incrível, não? Pois é. Você consegue compreender isso? A minha mente não alcança, mas eu creio nisso. Deus vai abençoar, Deus vai conservar os que têm conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Este versículo está dizendo o seguinte, que Deus vai abençoar aquele que não é iníquo. E aquele que é iníquo, aquele que pratica o mal, Deus vai transtornar. É este o sentido deste versículo. Então, indo um pouco mais nas palavras que Salomão utiliza neste provérbio poético. Os olhos do Senhor conservam. Deus guarda aqueles que têm conhecimento. Aqueles que têm conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Porque aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus agem de uma maneira que honram a Deus. Por isso, essas pessoas são conservadas por Deus. Se você aplicar na tua vida aquilo que você aprende da palavra de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te conservar. Mas se você aprender algo e não praticar, Deus vai te transtornar. Mas Deus vai te punir desde os altos céus? Vai mandar um raio sobre a tua vida? Não, Deus não vai te destruir, porque as próprias palavras e as ações que você praticar te destruirão. É uma lei que Deus criou. Fale coisas boas e receberá o bem. Fale coisas más e receberá o bem. Não, receberá o mal. É a lei da semeadura e da cega, ou a lei do plantio e da colheita. Plantou arroz, colheu arroz. Plantou espinho, não vai colher feijão, vai colher espinho. Tome cuidado. Não queira agir de uma maneira
incoerente com os ensinamentos de Deus, porque senão Deus vai te transtornar, eu diria que você vai se transtornar. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso é um mestre em inventar desculpa. Ele não faz as coisas porque ele tem um motivo. E ele tenta mostrar que o motivo que ele tem é justo, embora absurdo. Não há leões nas ruas, não há motivo para temer procurar emprego por conta de um receio de encontrar um leão. Ah, não tem um leão, mas essa pandemia está acabando com a raça humana. Não, a pandemia não está acabando com a raça humana e não tem leão nas ruas. Você pode sair e procurar um emprego. Sim, você tem que trabalhar. Você não pode ficar arrumando desculpas para não trabalhar. Já passamos uma fase do fique em casa. Devemos sim evitar aglomerações, usar máscara, nos vacinar, tudo isso. Mas a Bíblia diz, e na época em que Salomão escreveu isso, não havia pandemia, mas havia preguiçoso. Preguiçoso que se justificava. Naquela época era até relativamente perigoso andar nas ruas. Por que eu digo relativamente? Era mais fácil você encontrar um leão lá nas ruas, naquela época em que Salomão escreveu seus ensinamentos, do que nos dias de hoje. Mas nos dias de hoje não há leão, mas há outras coisas que o preguiçoso inventa. Tem muitos assaltantes. O trânsito é muito perigoso. Há vírus que nós nem conhecemos e podemos acabar nos infectando com ele. O preguiçoso é um mestre em arrumar desculpa para não fazer as coisas. Não seja preguiçoso. Para tudo ter uma desculpa. Esse curso é muito caro. Eu não vou fazer porque esse curso é muito demorado. Eu não vou estudar porque conheço uma pessoa que estudou e morreu pobre. Tem desculpa para tudo, não é? Fuja do preguiçoso. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. Uau! Deus está dizendo que se ele ficar bravo com alguém, então, ele vai fazer com que essa pessoa se prostitua com uma mulher estranha e depois vai matar a pessoa? Como dissemos, Provérbios é escrito de uma forma poética. Eu vou rearranjar essas palavras de uma maneira menos poética e mais clara para que seja entendido. Quem se meter com mulher, quem se envolver com mulheres estranhas aqui está no sentido, esta palavra estranhas está no sentido de imorais. Aquele que se envolver com mulheres imorais vai cair numa cova. E as pessoas contra quem Deus ficar bravo é que vão cair nessa cova? Só que a ordem é essa. A pessoa vai irritar a Deus, fazendo o que não deve. Deus vai se irar contra ela. Uma pessoa contra quem Deus está irado é uma pessoa que desobedeceu aquilo que Deus tinha estabelecido para que fosse seguido. Por conta disso, o efeito natural, olha aqui de novo. A lei do plantio e da colheita. A pessoa irritou Deus. Ela vai acabar tropeçando em muitas coisas erradas. Dentre elas, com uma mulher prostituta. E isso vai levar aquela pessoa à cova. Mas não é porque Deus acordou um dia irritado e falou, vou aprontar com esse daí. Não, isso não acontece. É a pessoa que acorda um dia e parece que diz, vou aprontar com Deus. Hoje eu vou deixar Deus irado. Vou sair aí à caça de fazer o que ele não se agrada. Se a pessoa pensa desse jeito, ela vai encontrar o que você está vendo aqui. Logo depois da mulher, a cova. A estultice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. O ensinamento, a disciplina, a correção vai afastar a loucura, a estultícia, a maluquice, a desobediência, o desrespeito do coração do menino e da menina também. Nós devemos usar a correção
como uma espécie de vara para colocar medo na loucura que há no coração do menino. Aqui menino no sentido de filho. Naquela época, a vara não tinha um sentido figurado apenas. Tinha também um sentido bem literal. Um objeto para uma varinha de marmelo para colocar a criança na linha. Então, a vara da correção. Hoje, podemos interpretar claramente como um meio de correção. O meio de correção, uma forma de corrigir a criança. Quando você corrige a criança, você vai afastá-la da loucura, da desobediência. Você deve usar a vara da correção. A correção, pense na correção como uma pessoa com uma varinha na mão. Aquela varinha na mão da correção vai afugentar a loucura que quer entrar no coração daquela criança. A minha avó tinha uma correia que era feita, eu acho que era de couro de dinossauro, porque era de uma espessura considerável. Eu nunca vi um animal que tivesse um couro com aquela espessura. No meu imaginário, deve ser de algum dinossauro que tenha sido encontrado dessa largura, mais ou menos desse tamanho. Não era muito grande, mas era temida. E minha avó costumava compartilhar. Uma senhora muito generosa, já partiu para o Senhor, uma serva de Deus exemplar, vivia em oração, mulher de oração. Ela se converteu. Mas antes de converter, ela tinha uma varinha, esta correia, como carinhosamente nós a conhecíamos. Até que um dia, esta correia foi tirada do alcance da minha avó e das vizinhas que também desfrutavam da posse daquele objeto, quando minha avó cedia a elas. Joãozinho, filho da irmã Lourdes, em determinado momento, se aproveitou do descuido de sua mãe e jogou aquela correia no fundo do poço para que ela nunca mais retornasse. Graças a Deus ficamos livres daquele instrumento de martírio, daquele couro de rabo de dinossauro. Deve ser, porque coisa dolorida. Bom, prosseguindo. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. A Bíblia orienta a não se explorar o pobre e nem ficar agradando os ricos. Interessante. Se você tentar tirar do pobre, você vai perder. Se você der ao rico, você também perderá. Por que você perderá se dar ao rico? Se você der algo ao rico, você perderá? Sim, você perdeu a chance de dar ao pobre. E se você der ao pobre, você enriquecerá, você será abençoado. Lembra que nós lemos agora há pouco? Pois é. O rico muitas vezes quer as coisas só para si, se aproveitando da situação e oprimindo o pobre. Aquele que oprime o pobre tem promessa de Deus em sua vida. E não é promessa boa, promessa triste. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. Deus está mandando você não ficar distraído em relação aos seus ensinamentos. Não, tire esse fone de ouvido de coisas que você tem ouvido que são diferentes dos ensinamentos de Deus. Procure inclinar os teus... O que é inclinar os teus ouvidos? Prestar atenção. Não é simplesmente ouvir. O que é simplesmente ouvir? Ouvir e não dar atenção. Na língua portuguesa, há o verbo ouvir e escutar. Ouvir é como você ouve um barulho, um ruído, e não dá a devida atenção. Escutar é ouvir prestando atenção, deixar com que aquilo chegue aos teus ouvidos e que você raciocine sobre aquilo, medite sobre aquilo. Então, aqui ouvir não está no sentido técnico, está mais no sentido
poético, como nós já dissemos. O livro de Provérbios é um livro poético. E aqui Salomão diz: aplica o teu coração à minha ciência, ao conhecimento da minha palavra, ao conhecimento dos meus ensinamentos. E por que Salomão manda você ouvir com atenção, ouvir e aplicar, ou seja, escutar? Porque é coisa suave. Se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, se você aplicar os ensinamentos de Deus ao teu coração e as tuas palavras refletirem os ensinamentos da parte de Deus, se você raciocinar e agir menos com emoção, agir mais com a razão. Já disse e repito, Jesus não pede para ninguém cometer suicídio intelectual. As tuas ações têm que ser pautadas pela razão. Deixa de ser movido pela emoção, pelo impulso. Eu não aguentei, eu fiz aquilo porque é o meu jeito. O teu jeito está errado. Você tem que parar de agir por impulso. Tem que agir com a razão. Pense mais antes de agir. Guarde a palavra de Deus. Não seja precipitado para falar nem para agir. Raciocine. Faça o teu coração, os teus sentimentos andarem de acordo com o teu intelecto. Não haja por impulso. Haja com conhecimento. Haja com razão do porquê você está fazendo as coisas. Isso é bom. E se você fizer isso, o que vai acontecer? A promessa de Deus prossegue para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Salomão estava transmitindo um ensinamento para que nós ouçamos a palavra de Deus, apliquemos o nosso coração a ela, para que nós venhamos a agir de acordo com a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, a nossa confiança vai se fortalecendo cada vez mais em Deus. Então Salomão nos fez saber que se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós praticarmos a palavra de Deus, a nossa confiança em Deus vai ser fortalecida. Mas eu creio em Deus, mas eu não confio que Deus possa fazer isso na minha vida. Você não confia porque não pratica. Olha só que lindo você está aprendendo no dia de hoje. Se você praticar a palavra de Deus, você vai começar a ter a sua confiança em Deus fortalecida. Invista no pobre, você vai se sentir fortalecido. Enxergue os sinais que Deus coloca na tua vida. Deus colocou na tua vida a minha pessoa através deste meio que está chegando a você, o conhecimento disso, para que você pratique. Quer aprender a confiar mais em Deus? Comece praticando pequenas coisas, pequenas ações que estão na palavra de Deus e você com certeza vai ter uma fé forte, fortalecida em Deus. A ti tas faço saber. Está escrito errado? A ti tas faço saber? Não, a língua portuguesa ela coloca desta maneira. Seria esse tas te as faço saber. É uma contração aqui. Eu a ti te faço saber essas coisas. É uma norma, é uma forma mais culta de dizer que ele está te ensinando essas coisas para que você pratique isso. Quer ter uma fé inabalável em Deus? Pratique a palavra de Deus. Você está aprendendo algumas coisas a praticar hoje. Ser humilde, estender a mão aos pobres, ser esperto, saber interpretar os sinais. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? Por que Salomão nos escreveu isso? Porque Deus orientou Salomão a nos transmitir estes ensinamentos, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Sim, foi para isso. Ele faz essa pergunta. Eu não estou te escrevendo estas coisas acerca de tudo isso? É uma pergunta em forma poética, mas fazendo uma afirmação. Vamos ler sem o ponto de interrogação. Olha só, Salomão estava dizendo o seguinte: eu te escrevi coisas excelentes acerca de tudo, com o objetivo de te dar certeza das palavras de verdade,
para que você tenha como responder às pessoas que te perguntarem por que você está agindo daquela maneira. Então, todos esses ensinamentos nos foram escritos para nos dar certeza daquilo que estamos falando. Nos dar sabedoria para podermos responder o porquê nós agimos daquela forma. Por que você ajuda os pobres? Estou investindo em Deus. Como assim? Aí você explica tudo isso que você já ouviu hoje. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Não. Tá, esse rapaz representou, Kevin Costner, representou Robin Hood em um filme. Não, ele roubava dos ricos para dar aos pobres, mas não é pelo fato de estar escrito que nós não devemos roubar os pobres que nós podemos roubar os ricos. É errado roubar tanto o rico quanto o pobre. Não, esquece isso. Não roubes ao pobre porque é pobre. Cuidado, Deus tem um carinho especial com os menos favorecidos. Nem atropeles na porta o aflito. Por que não atropeles na porta o aflito? O aflito que for pedir ajuda para quem é rico não pode ser atropelado pelo rico. É uma mesma forma de dizer que você não deve virar as costas a alguém que está na tua porta, que foi até você pedir ajuda. Você não deve roubar do pobre. Muitas pessoas têm muito e ainda querem tirar daqueles que pouco têm. É pecado isso. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Deus julgará as tuas ações e as minhas ações. Deus está se comprometendo a defender a causa do pobre. Por isso, cuidado com os pobres. O Senhor defenderá a sua causa em juízo. E, se você roubar os pobres, e se roubar os ricos também. Não acompanhes o iracundo, nem andes com um homem colérico. Deus fala para você fugir de pessoas que se iram facilmente, de pessoas que se irritam fácil. Fuja desse homem. E por que você tem que fugir? Em seguida, Deus fala o porquê das coisas. Algumas vezes Deus não fala o porquê, mas Ele mostra sinais. Você tem que ser inteligente e perceber o porquê de algumas coisas. O avisado vê o mal e se desvia do mal. A pessoa inexperiente passa e cai naquele buraco. Se você já viu que alguma coisa não é boa, evite aquilo. Mas tem pessoas que veem que a coisa não é boa e vão e praticam. Se dão mal. Então, por que você deve não acompanhar o iracundo, aquele que se ira facilmente? Ou com um homem colérico, aquele homem que tem acesso, tem ataques de cólera, de irritação ou de braveza para alguns. Para que você não aprenda nenhuma das suas veredas, nenhum dos seus caminhos e tome um laço para a tua alma. Se você começar a andar com pessoas que se iram facilmente, a tendência natural que a Bíblia diz é você começar a repetir aquilo que aquela pessoa faz. E uma hora você vai se dar mais mal do que ela. Você vai tomar um laço para a tua alma, você vai cair em uma armadilha, você vai cair em um precipício. Por isso, não ande com pessoas irritadiças. Evite isso. Porque senão você, numa e outra hora, vai reproduzir aquele comportamento. E aí, vai se dar mal. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívida. O quê? Eu não posso cumprimentar os outros? Salomão já estava prevendo uma pandemia mundial e o contágio pelo contato físico? Nada disso. Naquela época, dar as mãos significava fechar um negócio. Você se tornava, naquela época, fiador de alguém, não era assinando um contrato como fiador. Fiador é aquela pessoa que paga uma dívida que não é dela, quando aquela pessoa que ficou responsável por pagar não pagou. Então, dando as mãos, é que as pessoas se tornavam fiadores. Aqui Salomão está dizendo, não faça isso. Fuja de ser fiador. Nós já falamos sobre ser fiador. Ser fiador, uma orientação, primeiro é a seguinte, não seja. A segunda, se você tem condição de pagar aquela dívida, que você se comprometeu a pagar, caso
alguém não pague, se você tem condição de pagar e quer fazer isso para ajudar, você pode fazer? Pode. Mas desde que você faça aquilo e se a pessoa não pagar, você não venha ficar nervosa com ela. A Bíblia diz que você não deve ficar por fiador de dívida. Mas como já dissemos, o livro de Provérbios não trata de algumas exceções. Você pode ser fiador do teu filho, do teu pai, de um amigo. Se você quiser ajudá-lo, sim, não é proibido, não é pecado. Mas não seja fiador se você não tem condição de ser fiador. Aqui a questão é absoluta. Não tem, depende. Não depende de nada. Se você não tem condição, não coloque teu nome. A pessoa vai comprar um carro e precisa de um fiador. Parcela de R$2.000. Quanto você ganha? Ganha 1.500. Mas é só para assinar como fiador. Não seja fiador porque você não tem condições de pagar. Não. Aprenda a dizer não. Não seja fiador. Por quê? Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Duas maneiras de interpretar que nós vamos colocar aqui para você. Então é o seguinte, você é fiador, a pessoa não paga, e você tem que pagar então. Então espera aí. Você não tem como pagar e mesmo assim se meteu a ser fiador de alguém? Vão tirar tudo que você tem e azar o teu. Bem feito, não seguiu o que a Bíblia diz. Se vira agora. Pede para Deus misericórdia e se arrependa do que você fez. Mas, se você não tem com que pagar, por que está reclamando de você ter tido dinheiro bloqueado na conta, o teu carro que estava quitado sendo penhorado para pagar a dívida de alguém? Você não tem que reclamar de nada. Você foi fiador, não agiu de acordo com o que a Bíblia diz, não foi prudente. Não reclame. Se você foi fiador de alguém e essa pessoa não pagou, não reclame por ter que pagar. Se você foi fiador, se viram e você entregou um patrimônio teu como garantia e agora ele está sendo executado, é uma consequência do ato que você praticou. Então, não reclame. E também não reclame se estão tirando aquilo que você não poderia nem dispor. Se você tem condição de pagar, pague. É o que está sendo dito aqui. Você vai ter que pagar porque você se comprometeu. Não reclame. Pague. Agora, mas eu não tenho condição de pagar. Então, meu amigo, você vai perder até a cama. Entendeu? Não, literalmente você não perde a cama. Na justiça você não vai perder a cama. Mas naquela época se perdia tudo o que tinha para que a dívida fosse quitada pelo fiador. Prosseguindo. Não removas os limites antigos que foram feitos ou que fizeram os teus pais. Ou seja, aqui o sábio Salomão está orientando você a não ser aproveitador de ocasiões de maneira injusta. Salomão está dizendo aqui, não queira aumentar a tua fazenda, o teu sítio, a tua chácara, removendo a cerca do lugar, empurrando-a mais para dentro do terreno do teu vizinho, para que você fique com uma área de terra maior. Não remova os limites antigos. Seja honesto naquilo que você fizer. Seja uma pessoa íntegra. Haja de acordo com aquilo que você prega, que você ensina. De acordo com coisas corretas. Mas não somente isso. Também em relação a princípios. Sim, a princípios morais. Não queira se meter com aqueles que querem mudanças. Libera geral, esquece a moralidade, esquece a honra. Não. A Bíblia diz, não te envolvas com este tipo de pessoa que querem remover os limites. Limites na educação, limites no comportamento, princípios morais também. Tome cuidado,
não remova. Se você tentar removê-los, você vai se dar mal, com certeza. E para finalizar, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Viu uma pessoa diligente, cuidadosa, dedicada naquilo que faz? Esta pessoa vai ser colocada em local de honra, não vai ser colocada perante os de baixa sorte. É promessa de Deus. Uma pessoa dedicada, uma pessoa que se esforça em fazer a sua obra, seja ela qual for, se é vender limão na feira, se é engraxar sapato, se é projetar altos edifícios, se é fazer cirurgia, se é fazer implante dentário. Vê um homem diligente, um homem dedicado, um homem que é especialista naquilo? Pois bem, faça isso. Se especialize em algo. Procure ser excelente em algo dentro da tua profissão. Não somente ser cuidadoso, mas ser especialista naquilo. A palavra diligente aqui quer dizer cuidadoso, mas também pode ser interpretada como um especialista. Procure se aprimorar em algo, procure chamar a atenção das pessoas para algo que você faça bem. Isso vai te render promoção. Você vai entrar em uma empresa e vai começar a varrer o chão, mas varrer com cuidado, varrer aquele cantinho, tirar aquela teia de aranha daquele canto. Alguém está te observando. Mesmo quando você olhar e ninguém estiver ao teu lado, Deus está te vendo. E é Ele que diz que você vai ser posto não perante os de baixa sorte, mas perante reis, pessoas nobres, pessoas honradas, pessoas de destaque, até mesmo na sociedade, pessoas de moral elevada. Você vai ser colocado perante reis, pessoas nobres, pessoas ricas para fazer o teu trabalho para ela. Portanto, faça o teu trabalho bem feito. Sim, estude com dedicação. Seja esforçado no teu trabalho, mesmo que ninguém veja. Por quê? Pelo seguinte, quem diz que você vai ser promovido, quem diz que você vai ser destacado dos demais, é o próprio Deus. Deus diz que vai te honrar. Então, um simples varrer de chão com cuidado está sendo visto por Deus, e Deus vai te colocar em um lugar mais elevado. É promessa de Deus. Mesmo que o teu patrão não veja, Deus se encarrega de alguma forma, que eu não sei, te levar para novos postos. Finalizamos. Conclusão. Não devemos nos descuidar da segurança quando fazemos uma viagem. Quando nós empreendemos uma viagem, nós procuramos tomar todos os cuidados possíveis. E no nosso caminho, durante o percurso dessa viagem, nós procuramos sempre estar atentos e obedecer à sinalização da estrada. Sim, devemos observar os sinais, porque as placas nos indicam um caminho correto e seguro. Sim, há sinais no nosso caminho que nos mostram para onde devemos nos dirigir. Muitas vezes estamos em uma bifurcação, tem dois caminhos. Para onde eu devo ir? Para aquele onde a placa indica, para aquele onde a placa está me mostrando que é o meu destino. Para nada nos ajudarão as placas ou os sinais se não soubermos seus significados. Não adianta. Se eu olhar para uma placa que estiver escrito e eu não souber ler, aquilo não vai me adiantar para coisa alguma. E Deus colocou vários sinais em nossos caminhos, em nossa vida, sendo a crucificação de Jesus Cristo o maior de todos os sinais. Você me pergunta, sinal de quê? Deus colocou um sinal. Deus colocou um fato na história da humanidade. Deus quis que todos se voltassem para esta cena, porque aquela cena estava querendo dizer algo para todos nós. Deus simplesmente não enviou Jesus a esta terra porque Jesus desobedeceu em alguma coisa a Deus no céu e Deus queria punir Jesus. Não, nada disso. Esquece. Essa ideia não é verdadeira. Jesus veio até aqui à terra para salvar os pecadores.
E Deus escancarou ali no Calvário a morte de Jesus para que você visse. E toda a terra viu e tem conhecimento do que aconteceu. Jesus veio ao mundo com um propósito. Sim, vamos lá. Do que é um sinal a crucificação? Sinal de que há uma esperança até para o maior dos pecadores. Você se acha um grande pecador? Você não é um grande pecador. Você pode ser um grande pecador até. Vamos lá. Refazendo aqui a minha colocação. Você pode ser um grande pecador, mas não é o maior dos pecadores. E ainda que fosse, a palavra de Deus tem algo a você. Ela diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra? Esta que eu vou dizer agora. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem escreveu isso? Foi alguém que se considerava o principal dos pecadores, o apóstolo Paulo. Ah, mas o apóstolo Paulo, você não conheceu esse rapaz antes de se converter. Então ele diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e ele era o principal. Se Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e você é um pecador, não importa em que graduação de pecador você se encontra, pequeno, médio, grande, imenso, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para salvar os pecadores. Deus enviou Jesus para te salvar. Você se sente o principal? Pois bem, boa notícia, existe esperança para você. Há muitos caminhos que conduzem a muitos lugares. Porém, há um caminho que conduz para um lugar. E somente um. Quantos caminhos você está vendo aqui? Você é inteligente, está vendo um caminho para o céu, diferente disso daqui. Está vendo algum caminho que leva ao céu? Não, não leva. Aqui nenhum caminho. Este caminho está levando ao céu. E qual é este caminho? Este caminho tem um nome. Jesus respondeu para um de seus discípulos, para Tomé. Para Tomé. Ficou registrado, João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou um dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo veio, morreu para salvar todos os pecadores. Veio para me salvar e para te salvar. E Ele é o único caminho. Veja esse sinal. Siga os sinais. Os sinais foram feitos para você. E é o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e encerro este hino maravilhoso que nós em breve estaremos ouvindo do nosso querido Pastor Cássio. Deus abençoe e uma ótima semana a todos vocês. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.
das ordem às estrelas, e ao mar os seus limites.